Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? O negócio é o seguinte, nos últimos 2 anos, não sei se vocês perceberam, o mercado ele foi bombardeado com a chegada dos primos dos fundos imobiliários, Fiagro e FIINFRA. De uma hora para outra, todo mundo estava falando disso. E aí, para variar, muitos investidores compraram cotas desse tipo de fundo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, como sempre, toda essa empolgação das gestoras, parte dos influenciadores também, tudo isso levou muitos investidores, sem nem saber o que estavam fazendo, a investir nesse tipo de coisa, sem saber quais eram os pontos positivos, os pontos negativos. E agora que a poeira meio que baixou, o entusiasmo inicial ficou de lado, esse é um bom momento para que a gente pense nesse assunto com um pouquinho mais de calma e tente entender de uma vez por todas o que esses investimentos têm em comum. Fundo imobiliário, Fiagro, FIINFRA, é tudo a mesma coisa. Qual que é a melhor opção? Existe a melhor opção? É tudo coisa ruim, que não vale a pena? Se, como diria o grande Luiz Barsi, os FIIs são o conto do vigário, né? O que a gente pode falar dos seus parentes mais novinhos? São os novos contos do vigário? Então vamos voltar para o básico, né, meus queridos? Como sempre funciona, a gente voltando para o básico. E o que eu posso adiantar é que a lógica por trás dos 3 investimentos é semelhante. Ao invés de um investidor precisar de uma quantia bem grande de dinheiro, gigantesca ali para investir nos mercados imobiliário, agro ou de infraestrutura, ele se junta com outros por meio de uma espécie de condomínio, fundo, e compra cotas. O número de cotas que ele quiser e que ele puder, obviamente. Esse é um padrão que muitos de vocês já sabem como é que funciona, afinal a grande maioria que acompanha aqui o canal já conhece muito bem os fundos imobiliários. Pelo menos eu espero que se você investe em fundos imobiliários você conheça isso muito bem. Outro ponto importante é que, como o próprio nome já entrega, o Fiagro ele é um investimento ligado ao agronegócio e o FIINFRA ligado a projetos relacionados à infraestrutura. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, esse vídeo aqui ele vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai entender o que são os Fiagros, quais são as semelhanças, diferenças com os fundos imobiliários, beleza? O que a gente vai ver na segunda parte? Na segunda parte, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os FIINFRA, né, que são menos conhecidos ainda por muitos investidores. E por último, na terceira parte, vamos falar sobre alguns desses ativos e eu vou deixar a minha opinião com relação a cada um desses tipos de investimentos. Mas antes da gente fazer isso, né? Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero fazer aquele velho pedido para vocês que já me conhecem, já acompanham aqui o conteúdo. Pô, deixa o like aqui no vídeo, porque o vídeo de hoje é um dos mais completos que você vai ver sobre esse tema aqui no YouTube e foi pedido de vocês mesmos aqui nos comentários, nos vídeos anteriores, beleza? Lembrando que os fundos que eu vou citar no vídeo serão apenas para trazer exemplos, para facilitar o entendimento, a explicação e não são indicações de compra, para você comprar ou vender qualquer coisa. A recomendação é só para você deixar o like aqui no vídeo mesmo, beleza? Então vamos lá, Fiagro. O que é esse negócio de Fiagro? É a mesma coisa que fundo imobiliário, só que de um segmento específico para o agronegócio, ou é um investimento diferentão, bem diferente? Então, os Fiagros nada mais são do que, para usar o nome oficial e a definição mais quadrada, fundos de investimento em cadeias agroindustriais, que apesar de muito parecidos com os fundos imobiliários, da forma que a gente conhece, eles possuem sim diferenças importantes, como por exemplo, o fato de não precisar distribuir 95% do resultado do lucro líquido em dividendos a cada semestre. Isso significa que, diferente dos fundos imobiliários, um Fiagro ele pode decidir não distribuir todos os dividendos ali, 95%, dentro de um período de um semestre e usar esse recurso para outras coisas, segurar, enfim, fazer qualquer outra coisa que a gestão decida que vai ser melhor para o fundo. Isso não significa que eles irão fazer, mas eles podem. E, seguindo aqui a comparação, a gente encontra muito mais, obviamente, semelhanças do que diferenças entre os FIIs e os Fiagros. É justamente por isso que muita gente faz a confusão e acha que eles são quase a mesma coisa, mas na verdade não são a mesma coisa. A mesma coisa não existe, né? A mesma coisa só se for a mesma coisa mesmo. Então, uma semelhança que vale a pena a gente comentar é que, assim como os fundos imobiliários,
eles são divididos ali talvez entre tijolo e papel, a gente também vê isso nos fiagros, que podem ser também tanto de terra, ou seja, fundos que investem em propriedades agrícolas mesmo, e também tem os fiagros que seriam de papel, que investem em dívidas ligadas ao agronegócio, lastreadas em ativos do mercado mais pop do Brasil. O agro é pop demais, é brabo demais. Hoje, a esmagadora maioria é composta por fiagros de papel que compram essas dívidas. Então você tem apenas algumas opções híbridas que misturam terra com papel, como é o caso do Snag 11 da Suno, e uma quantia menor ainda de fundos majoritariamente de terra, como é o caso do FZDA 11, um fundo que tem apenas a fazenda Xingu no portfólio, com produção exclusiva de soja e milho, que foi destaque inclusive no mês de maio, porque pagou um dividendo de 1,9% naquele mês. E aí 1,9% ao mês é brabo, né? Mas calma, 1,9% em um mês não é a mesma coisa de você dizer que é 1,9% ao mês de forma previsível e garantida. Outra divisão importantíssima que a gente precisa fazer em relação aos fiagros é que na própria B3 ali, ela mostra que existem 3 tipos oficiais de fiagros que são divididos com base na regulação que eles seguem. São eles, primeiro, fiagro FIDIC, que segue a instrução CVM 356 e que podem investir em FIDICs do agronegócio, fundos de investimentos em direitos creditórios, FIDIC significa isso. Segundo, fiagro FII, que segue a instrução CVM 472 e que podem investir em imóveis rurais, CRAs, LCAs e até mesmo CRIs que tenham imóveis ligados ao agro. Terceiro, fiagro FIP, Fundo de Investimento em Participações, que seguem a instrução CVM 578, que atua na aquisição de partes de empresas ligadas à cadeia do agronegócio. Então é isso. Então, para você ter noção de como essa divisão ela é bem séria, a maior parte de todos os fiagros que existem no mercado são do tipo FII e, portanto, são fundos ali que possuem um modelo que os investidores entendem melhor, pelo fato de já conhecerem os fundos imobiliários, entendeu? Ao todo, no momento que eu estou gravando este vídeo aqui para você, a gente tem em novembro de 2023, a B3 mostra no site dela que existem listados 33 fiagros do tipo FII, 3 fiagros FIDIC e 1 fiagro FIP. Só um mesmo. Logo fica claro para a gente que investir em fiagro não é só você comprar um pedaço de terra e pronto, como se fosse um fundo de shopping, como muitos até pensam. É algo até mais complexo e que exige muita atenção e estudo, como qualquer investimento que você for fazer na sua vida. Porque a variedade de opções que o mercado pode te oferecer, ela é muito grande. E além disso, quando se trata de renda variável, você vai investir sem saber no que você está investindo, é muito perigoso. Porque mesmo que seja um bom investimento, na hora que a volatilidade acontecer, na hora que ele varia, se o investidor, se você na hora não sabe, não entende a variação, você pode acabar tomando decisões muito erradas de forma precipitada. E a grande vantagem que eu vejo nos fiagros é que o agronegócio em si, além de ser uma atividade gigantesca, que é extremamente lucrativa no Brasil, uma atividade que o Brasil é muito competitivo, é uma parcela gigante da nossa economia. Logo, os fiagros, em teoria, possuem um longo caminho pela frente para crescer, achar oportunidade. É bom não só para o investidor, mas para o mercado, é uma forma de se financiar também, sem depender tanto dos bancos públicos e privados. Falando aqui do agronegócio. A influência do agronegócio ela é tão forte, pra você ter uma ideia, que o CPEA, que é um Instituto de Economia Aplicada da USP, mostrou que o esperado para 2023 é que ele vai representar quase 25% do PIB do país, podendo chegar a 2,63 trilhões de reais. A questão é você saber ali se os fiagros também serão um bom instrumento para trazer retorno suficiente para o investidor. Uma parte desse bolo aí para o bolso do investidor, uma remuneração justa considerando o risco que vai correr. Então, só para a gente citar um exemplo, VGIA11 é um fiagro gerido pela Valora e administrado pelo BTG Pactual. O objetivo do fundo é conseguir rendimentos ali, ganho de capital e também proporcionar aos cotistas a valorização das cotas por meio do investimento em CRAs, principalmente
E, é claro, respeitando o limite de concentração e critérios previstos na política de investimentos do fundo, que a gente já vai ver qual que é. Então, o fundo ele encerrou o mês de setembro de 2023 com 94,6% do patrimônio alocado em CRAs, distribuído em 27 ativos, um total de 777,5 milhões e pagando um prêmio legal em relação ao CDI e o restante em caixa, que também, obviamente, exposto ao CDI, já que o objetivo do fundo é entregar uma rentabilidade tendo como referência o CDI mais um prêmio. Tanto que neste momento a gestão não está buscando realizar investimentos com indexadores realizados à inflação e deixa isso claro. Logo, se você pensa em investir nesse fundo, por exemplo, saiba que estará exposto diretamente à variação desse indexador, do CDI, ou seja, os dividendos tendem a cair à medida que o CDI caia e vice-versa. O VGIA11 vem pagando um dividend yield de mais de 17% ao ano, se a gente considerar o preço atual, os dividendos dos últimos 12 meses, e o preço atual, e o valor pago em outubro foi de 12 centavos por cota. Então, se a gente anualizar isso daí, o yield equivaleria a um pouco mais de 15% ao ano, já que os dividendos vêm caindo e o preço também da cota vem caindo, diga-se de passagem. Se você, por exemplo, tivesse investido R$1.000 nesse fundo em fevereiro de 2021, hoje você teria mais ou menos 1.215,58. Você tem uma ideia do retorno nesse período. Com relação aos segmentos, o fundo atualmente ele possui maior exposição em cooperativas e distribuidoras de insumos agrícolas e atualmente os investimentos do fundo eles possuem exposição a devedores com operações em 13 estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, ou seja, é um fundo que vai te pagar um prêmio em relação ao CDI e tem o risco de crédito dos seus devedores ali. Então, nada de muito complexo. É isso aqui e ponto. Muitas pessoas precisam entender isso daqui. Como é que funciona o investimento, para não fazer confusão. Nesse caso, o fundo está emprestando dinheiro para empresas que podem sim, essas empresas, ganhar muito dinheiro caso o preço de determinadas commodities, como café, arroz, soja, milho, carne, leite, etc., dispare essas empresas. Mas o seu retorno, se você investe, não está indexado ao preço dessas commodities e sim ao CDI, como a gente viu. Então, ao investir, meu querido amigo, num fundo como esse, você não vai virar um fazendeirinho de apartamento. Você vai investir indiretamente, em ativos de renda fixa. Ou seja, se esses empreendimentos bombarem e derem um retorno absurdo para os seus donos, o seu retorno vai continuar ligado ao CDI, beleza? E se parte dessa galera perder muita grana e ainda der o calote nessas dívidas, aí sim você pode receber menos ou demorar muito mais para receber o retorno do seu investimento. É assim que funciona, como nos FIIs de papel. Então é legal você poder ter acesso a esse tipo de ativo que remunera melhor às vezes seu capital do que na renda fixa, contribuir para o desenvolvimento de um mercado bem competitivo no Brasil, como é o caso do agro, mas você, como eu falei, não vai virar um fazendeirinho de home broker comprando fundos de papel do agronegócio. E agora falando de FII Infra, assim como a gente fez com os FIAGROS, vale a pena a gente começar falando que o nome oficial ele é um Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura. E viva aos inventores das siglas e das abreviações e apelidos, porque essa é a última vez que eu falo esse nome grandão aqui inteiro para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar das diferenças e semelhanças dos FII Infras para os FIIs e FIAGROS também, mas eu acho que é importante dizer o seguinte, que eles existem por motivos diferentes. Se por um lado os FIIs e os FIAGROS existem para que os investidores consigam participar e contribuir para o desenvolvimento de mercados que já são mais pujantes, os FII Infras eles surgiram para que a gente possa financiar projetos de infraestrutura, que como você já deve ter percebido, é uma coisa que o país precisa evoluir muito ainda para ontem. Infelizmente o Brasil, dentre as grandes economias do mundo, é um dos países que está mais atrasado no quesito infraestrutura. A gente ainda tem muitos projetos que precisam ser tirados do papel, muitos que nem foram para o papel ainda precisam ir, mas é difícil, né? Além dos problemas que envolvem, todos os problemas que envolvem isso, muitas questões políticas, o país ainda é do tamanho de um continente
que acaba sendo uma dificuldade muito grande em países gigantes. Para a França, por exemplo, muito mais fácil para a França cortar o país com um trem ali rapidão, de uma ponta a outra, quando o território é menor do que a Bahia. Portugal, um país inteiro menor do que Pernambuco. Então, só por aí você tira. O desafio é maior. Infelizmente, essa é uma conversa, não é uma conversa muito simples. Quanto maior é um país, né, maior é o número de regiões, localidades nas quais o investimento em infraestrutura vai depender de muito capital e às vezes com pouco potencial de retorno sobre o investimento ali. Tá aí o desafio. Então você pega fornecer saneamento básico de qualidade, por exemplo, para uma cidade de milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo, isso exige um baita de um investimento alto, mas que tende a ser compensado com a cobrança das taxas e das tarifas. Por isso as empresas têm interesse. Já você fornecer saneamento básico de qualidade para diversas comunidades da Amazônia ou cidades muito pequenas dos interiores dos estados mais pobres do Brasil, isso acaba exigindo um investimento até menor, mas o potencial de retorno é difícil. É difícil você recuperar um investimento desse tipo, às vezes dependendo da localidade, até porque não adianta também você cobrar uma tarifa num preço muito alto que as famílias daquela região não vão conseguir pagar. Por isso, quando a gente fala de serviços de utilidade pública, normalmente uma parcela da população acaba subsidiando a outra, né? E isso é um grande desafio, principalmente em países enormes e subdesenvolvidos. Fechando a aspa aqui, só para explicar, no caso do saneamento, especificamente, é ainda mais difícil do que no setor elétrico, por exemplo, porque a rede você transmite energia de um jeito bem mais tranquilo do que o que você transmite, o que o saneamento precisa transmitir, se é que você me entende. E uma coisa vai puxando a outra. Se a gente tivesse mais infraestrutura, por exemplo, de transporte ferroviário, até o nosso agro seria ainda mais competitivo. Tudo está meio interligado. A infraestrutura é algo muito importante para o país. Em março de 2019, a CVM aprovou a Instrução 606, que permite a criação de fundos que investem em infraestrutura, na sua maioria através de debêntures incentivadas, um tipo de renda fixa em que você empresta dinheiro para empresas do setor de infraestrutura e recebe de volta um retorno que é livre de imposto de renda, isento de imposto de renda. Isso é muito interessante e já é mais uma diferença. Aqui a gente já tem a primeira grande diferença dos FIIs infra, porque quando você vende eles com lucro, você não paga imposto sobre o ganho de capital, como acontece nos fundos imobiliários e nos FIAGROS. Então, se você comprar um FII infra por R$100 ali a cota e vender mais caro, você pode ficar tranquilo e não vai se preocupar com pagar imposto. Já com os FIIs, FIAGROS, 20% do lucro que você tiver vai direto para Brasília e o que eles vão fazer eu não sei. Em relação aos dividendos, os três tipos de investimentos, eles se assemelham pelo fato de você não pagar imposto de renda sobre os rendimentos, pelo menos por enquanto, mas vamos falar abaixo aqui, que o governo está doido atrás de receita e como a gente já sabe, a única solução para eles é cobrar mais impostos. Segundo a B3, existem 13 FIINFRAs listados, né, que é um mercado que ainda está engatinhando mesmo e atualmente a maior parte deles, se não todos, está ligado ao mercado de crédito, ou seja, são fundos que a gente pode considerar como fundos de papel, se a gente fosse comparar, e eu acredito que tende a ser um mercado concentrado nesse tipo de ativo, diferente dos fundos imobiliários, que a gente tem os fundos de tijolo. Então, por exemplo, analisando aqui os números de setembro, o CPTI 11, que é um dos FIINFRAs mais conhecidos do mercado, a gente consegue ver no relatório feito pela sua gestora Capitânia que o fundo tem uma exposição a 51 projetos de infraestrutura diferentes que estão divididos entre vários segmentos. 26% do patrimônio está ligado a projetos de rodovias, 22% de geração de energia, 12% telecom e por aí vai. Uma coisa que eu vejo como positiva aqui é que, apesar de ser novo e pequeno, esse fundo está se preocupando em manter uma boa diversificação. Tanto que a sua maior exposição é uma debênture que não passa de 4,1% e todas as 10 maiores participações somadas não chegam ali a 36% do patrimônio líquido do fundo. Então, agora que você já sabe que FIAGRO e FIINFRA não tem muito segredo, os seus pontos positivos e negativos, vamos entrar aqui na parte final do vídeo. Vale a pena investir? Não vale a pena? É o mesmo que fundo imobiliário, só muda o sabor? É o novo conto do vigário? Eu vou dar a minha opinião, mas
Antes de eu fazer isso, você que chegou até aqui, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixa o like se você ainda não deixou, se você ainda não está inscrito, se inscreva. Se você conseguiu me aguentar até aqui, a inscrição não vai doer nada, eu te garanto. Clica no botãozinho vermelho aí de inscrever-se. Mas voltando aqui para o foco do vídeo, na minha opinião, incontestavelmente os fundos imobiliários ainda parecem ser opções melhores por algumas razões. Uma delas é a maturidade da indústria e o histórico da maior parte dos ativos, das gestões também, e tem também os fundos que são maiores em termos de patrimônio. A gente tem os principais hoje passando da casa dos 3 bilhões, muitos passando da casa de R$1 bilhão em patrimônio, um gigante como o HGLG11, tem mais de 5 bilhões de reais em patrimônio, então é inegável como é uma indústria mais madura. Todas 3 têm muito para crescer ainda. Inclusive, apesar de não investir, não vejo problema nenhum de você ter parcela da carteira em Fiagro ou FIINFRA. A questão é que, como a gente viu, eles são em sua esmagadora maioria de papel. Então é preciso levar isso em consideração e classificar ali na hora de dividir no seu portfólio como se fosse fundos de papel. Eles vão brigar por espaço ali com os FIIs de papel, de recebíveis, fundos de fundos, não tem jeito. Então, por exemplo, você pode montar uma carteira com os 3 tipos de ativos aqui, fundo imobiliário, Fiagro e FIINFRA, e ainda assim montar uma carteira ruim. Como que você pode fazer isso, Eu vou te explicar. O potencial de retorno da sua carteira no geral, se você investir nos 3, não vai mudar muito assim, não tende a ser maior. Tende a ser até bem parecido no longo prazo. Agora, se você escolhe fundos de papel ligados ao CDI, com ativos ali na maior parte, indexados ao CDI, aí você vai para os FIINFRAs, faz a mesma coisa, aí você vai para um Fiagro e pega um fundo como que a gente viu, 100% ali indexado ao CDI, você tem uma carteira muito ruim. Dá para você montar uma carteira melhor do que essa, investindo somente em fundos imobiliários. Então é interessante você ficar ligado nisso. Lembrando também que nem todo projeto de crédito, como a gente viu, tem o mesmo nível de risco. Por isso é importante, principalmente nesse momento, você analisar ali, investir em fundos que sejam do tipo high grade, mais seguros, com nível de risco menor. Isso serve tanto para Fiagro, FIINFRA, FII de papel, tudo aqui está no mesmo bolo quando a gente fala disso. E cuidado também com a análise simplista com base apenas em dividend yield. Muita gente acaba escolhendo com base nisso. O futuro é que deve ser a sua maior preocupação, é o que deve interessar mais o investidor do que o passado quando você vai resolver investir em qualquer coisa. Então, dividend yield está te falando um pouquinho sobre o passado. Às vezes você compra ali os fundos que você acha melhor por causa do dividend yield, deixa de lado alguns que são ruins, daqui a um ano e meio, você fala, seria muito melhor ter investido nos fundos que não pareciam os melhores apenas com base na análise simplista do dividend yield. Essa análise pode ser traiçoeira. Muitos fundos imobiliários que estavam correndo muito mais risco do que deveriam, a gente viu que acabaram caindo bastante esse ano, muita gente entrou neles só por causa do dividendo. Ano passado, ano retrasado, falei disso nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui na descrição para você. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, valeu!